Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Todos acharam? Amém? Diz assim: Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma carta de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério com ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Até aqui a palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te damos graça pelo Evangelho de Marcos, pela palavra revelada, inspirada pelo teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor fale conosco, me ajude a pregar, Pai, em um assunto tão delicado como esse, e que teu povo esteja com o coração preparado para ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que haja salvação nesta noite, que haja curas, milagres, restaurações, que o Senhor trate com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vocês já perceberam que o ser humano está sempre tentando arrumar um jeito de fazer as coisas do seu jeito? Principalmente quando é algo errado. O ser humano está sempre tentando fazer algo do seu jeito, principalmente quando é algo errado. Por exemplo, o rapaz está na escola, ou a moça, o pai colocou ele lá na faculdade, está pagando a faculdade para ele, só que daqui a pouco ele começa a perder o interesse pelo curso. E ele quer sair da faculdade, ou mudar de curso. E aí ele chega para os pais e começa a dizer: não, o problema são os professores, essa faculdade não é muito boa, os professores não são muito capazes. Não, o problema é o material didático, o problema são os colegas, não é uma escola muito boa, mas na verdade ele quer mudar de escola. Então ele arruma um pretexto para fazer o que ele quer. Conhece pessoas assim? Às vezes é no trabalho. A pessoa está trabalhando, mas ele não gosta do trabalho. E ele quer mudar de trabalho, ou ele quer ficar sem trabalhar. Então ele chega para a esposa e diz: olha, meu encarregado está pegando no meu pé. Não, o problema é o salário. O problema é que não tem crente no meu trabalho. Já ouviu isso? Lá só tem pessoas que não são crentes, só ímpio. Como que eu vou trabalhar num lugar desse? Às vezes é em relação à igreja. Quando as pessoas querem mudar de igreja, elas também arrumam um pretexto, uma desculpa. E muitas vezes é em relação ao casamento. Houve uma queda no número de casamentos no ano de 2016, 3,7% de queda no número de casamentos em relação a 2015. Já o divórcio aumentou para 4,7%. Em 2016, só para vocês terem uma ideia, 344.526 pessoas se divorciaram. Ou melhor, em 2016 nós tivemos 344.526 divórcios. Imagine a cidade de Bauru,
com todos os seus habitantes. Foi quase isso o que aconteceu em 2016 no Brasil. Número de divórcios. Mas não era até que a morte separe? Não é isso que a gente diz diante do juiz ou diante do pastor ou do padre? Até que a morte o separe? Agora, irmãos, tudo isso não é novo. Essa questão da gente arrumar um jeito para fazer as coisas do nosso jeito. E o pior é que às vezes as pessoas usam até a palavra de Deus para isso. Quem aqui já ouviu falar de Henrique VIII? Ele foi um rei da Inglaterra. Hoje, dia 28 de janeiro, faz 471 anos que ele morreu. Olha que incrível. Hoje, faz 471 anos que Henrique VIII morreu. Em junho de 1509, Henrique se casou com a sua cunhada, Catarina de Aragão, esposa do seu falecido irmão. Ela era viúva. E ele se casou com ela. Catarina teve 6 filhos. 5 deles morreram. Alguns nasceram mortos, alguns morreram dias depois do nascimento. Só uma filha sobreviveu, chamada Maria, que depois se tornaria rainha da Inglaterra. Em 1525, Henrique ele soube que a sua esposa não poderia ter mais filhos. Catarina não poderia mais gerar filhos, talvez por causa da idade, nós não sabemos. E o que ele fez? O que Henrique fez? Bom, ele ficou de olho em outra mulher, uma mulher chamada Ana Bolena. E ele pediu para o Papa, os dois eram católicos, ele e Catarina, ele pediu para o Papa uma licença para ele se divorciar. Sabe o que o Papa fez? Negou. O Papa negou o divórcio. E o que Henrique fez? Fez o que muitos fazem. Ele foi para a Bíblia. Ele contratou teólogos para ajudá-lo. E ele encontrou um texto, Levítico 20, 21. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão. Ele usou esse texto. E ele enviou para o Papa. Falou, olha, o senhor errou, o senhor não poderia ter permitido que eu me casasse. A Bíblia diz que um homem não pode tomar a mulher do seu irmão, só que ele se esqueceu de ver todo o contexto. Aqui diz se o irmão estiver vivo. O contexto deste texto é se o irmão ainda fosse vivo, mas ela era viúva. O irmão dele, Arthur, já estava morto. Enfim, o que ele fez? O Papa disse não, ele achou um pretexto para legitimar o seu pecado, ele se divorciou e se casou com Ana Bolena. Resumindo a história, ele casou 6 vezes. Deixou de ser católico, virou protestante. Abriu a igreja anglicana na Inglaterra. Ele era chamado defensor da fé. Esse era o título dado ao rei. O defensor da fé fez isso. E é assim que as pessoas fazem, irmãos. Quando elas querem fazer algo de errado, elas arrumam até um texto bíblico para legitimar o pecado. E hoje nós vamos tratar sobre isso. Um assunto espinhoso. Nós vamos tratar sobre divórcio, casamento e novo casamento. E nós vamos ver que Cristo, o noivo da igreja, nos ensina o que é um casamento de verdade. Mais uma vez, nós vamos ver nesta noite que Cristo, o noivo da igreja, Ele nos ensina o que é um casamento de verdade. Nós vamos ver isso em 3 partes. Em primeiro lugar, nós vamos ver sobre a regulamentação do divórcio. O texto é do versículo 2 ao 4. Jesus está agora na Judéia, ele está ensinando, e os fariseus se aproximaram dele. O texto diz, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Aí o que Jesus disse? O que Moisés lhes disse? O que Moisés ordenou? Perguntou ele. Eles responderam, Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. O que nós vemos nesse texto, irmãos? Os fariseus colocaram Jesus à prova.
Em outro texto, em uma outra tradução, diz que eles experimentaram Jesus, ou tentaram Jesus. Essa palavra, colocaram à prova, ou experimentaram Jesus, é a mesma palavra que foi usada para quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. O que os fariseus estavam fazendo é a mesma coisa que o diabo fez com Jesus no deserto, colocando Jesus à prova. Eles perguntaram: é permitido divorciar-se de uma mulher? Por que os fariseus estavam interessados neste assunto? Será que eles queriam aprender mais sobre o divórcio, uma teologia melhor sobre o divórcio? Não, irmãos. Sabe o que os fariseus queriam? Eles queriam matar Jesus. Herodes tinha se casado com Salomé, lembra? Salomé, mulher do irmão de Herodes. E o irmão de Herodes era vivo. E teve um camarada que confrontou Herodes, vocês se lembram? João Batista. E o que aconteceu com João Batista por dizer que o casamento de Herodes era um casamento contrário à palavra de Deus? E João Batista foi decapitado. Veja como os fariseus, eles são astutos. Eles queriam que Jesus dissesse: olha, não é permitido o divórcio. Então Jesus, ele responde a pergunta deles com outra pergunta: o que Moisés lhes ordenou? Os fariseus: Moisés disse que é permitido. Onde está escrito que Moisés permitiu o divórcio? Deuteronômio 24:1. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprove, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. O divórcio normalmente requeria que um rabino, alguém que fosse qualificado ou especialista na lei, escrevesse a carta de divórcio. Ele ia analisar o caso e ele fazia a carta. Depois, 3 outros rabinos teriam que ser testemunha do divórcio. E uma cópia era enviada para o sinédrio, a cúpula dos fariseus, dos saduceus. Na época em que o texto de Marcos foi escrito, havia duas escolas rabínicas que interpretavam esse texto aqui de Moisés. Havia uma escola do rabino Shammai. Ele era mais conservador, porque o texto diz: se você encontrar algo na mulher que você reprove, então você deve dar carta de divórcio. Mas o que seria esse algo? O rabino Shammai, ele dizia o seguinte: falta de castidade ou infidelidade. Se uma mulher dissesse que ela era virgem, e na verdade ela não era, depois que o marido se casasse com ela e ele percebesse que ela não era, ele poderia se divorciar dela. Ou se ela o traísse. Esse era o ramo mais conservador. Mas existia um outro rabino chamado Hillel. Ele dizia: por qualquer motivo, qualquer coisa que você encontre na sua esposa que você não concorde, você pode separar dela. Infidelidade, comer em excesso. Se ela ficar girando na rua para que alguém visse os joelhos dela, imagina que ela está muito feliz e ela começa a rodar, né? Se ela fosse vista conversando demais com outros homens, se ela abaixasse o cabelo, se ela colocasse muito sal na comida, poderia se divorciar dela. Se ela queimasse o jantar, se ela dissesse algo ruim sobre a sogra. Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 5. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. O divórcio, irmãos, que Moisés ele permitiu, era para proteger a mulher. Porque imagine que Moisés dissesse: olha, não pode divorciar em hipótese alguma, a não ser em caso de adultério. E aí alguns homens começavam a ficar incomodados e queriam trocar de mulher. O que eles iam começar a fazer com as mulheres? Maltratá-las e até mesmo matá-las.
porque ele poderia ficar viúvo e aí estar livre para casar. Então Moisés falou, por causa da dureza do coração, para proteger as mulheres, é dado a carta de divórcio. O homem teria que fazer a carta liberando a mulher, para que ela pudesse se casar novamente. Ele tinha que devolver o dote, porque quando a mulher se casava, o pai dela dava um dote, dava dinheiro, ou bois, ou riquezas para o marido, e se o marido resolvesse se divorciar, então ele tinha que devolver o dinheiro para o pai ou alguém responsável pela mulher. E o mais interessante, ele não poderia mais voltar com ela. Vamos supor que ela se casasse, e aí não desse certo, o segundo casamento dela. E aí o primeiro quisesse voltar com ela. Moisés falou, não pode mais. Você não quis, agora acabou. Então, foi por causa da dureza do coração. Irmãos, o que nós estamos vendo hoje em nossa sociedade em relação a divórcio? Eu estava fazendo uma pesquisa, daí eu vi lá os 10 principais motivos de divórcio hoje. É um pouco diferente da lista do Rabino Hallel. As pessoas estão se divorciando hoje por se enjoar. Estou enjoado. Eu enjoei do meu cônjuge. Por incompatibilidade. Nós somos incompatíveis. Por causa de esforço mútuo. A falta de esforço mútuo. Um só se esforça, o outro não se esforça tanto. A falta de privacidade. A pessoa se casa, mas quer viver como solteira. Falta de diálogo, infidelidade, sem vida sexual, sem objetivos comuns. A mulher quer ter filhos, o homem quer fazer doutorado. A mulher quer abrir uma empresa e o homem quer viajar. E às vezes esses objetivos que não são comuns, eles entram em conflitos e tem sido a causa de muitos divórcios. Falta de apoio, a pessoa quer estudar e às vezes o cônjuge não apoia, ou outras coisas do tipo, paixão por outra pessoa e crise financeira. Esses têm sido os motivos de divórcio. Agora, o que a Bíblia diz sobre o divórcio? Malaquias 2,16 diz, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Mas nós vamos ver que o divórcio em si ele não é pecado. Mas é um pecado que causa o divórcio. O divórcio em si ele não é pecado. Por quê? Jeremias 3, versículos 6 ao 8. Olha o que diz. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse, você viu o que fez Israel a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. Veja que eles estão fazendo uma analogia aqui, o profeta Jeremias. Israel, a nação de Israel é como uma mulher, e Deus é como seu marido. E Israel tem traído Deus, tem se prostituído, adorado outros deuses. Aí continuando, diz, depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, a traidora, e também se prostituiu sem temor algum. O próprio Deus, ele dá uma carta de divórcio para uma nação que ele chama ela de adúltera. Então, em que caso o divórcio é permitido na Bíblia? 1 Coríntios 7,15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: imagine que você é casado com uma pessoa que não é crente. E essa pessoa que não é crente decide ir embora, ela não quer mais continuar com você. O apóstolo Paulo diz, se essa pessoa quiser ir embora, deixe que ela vá.
e você não estará mais debaixo de servidão. Então, em caso de abandono, quando um cônjuge deixa o outro, a Bíblia diz que o divórcio é permitido. Mateus 19, versículo 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, estará cometendo adultério. Em que casos pode haver o divórcio? Em caso de moralidade sexual, em caso de adultério. Mateus 5, 31 e o 32. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com ela, com a mulher divorciada, estará cometendo adultério. Então, irmãos, existem casos específicos em que o divórcio é permitido. É o que nós chamamos de cláusula de exceção. Quando há abandono, quando há adultério e quando há violência física. Aliás, parênteses. Se alguma mulher estiver sofrendo violência física, nos procure. Eu, o Alker, os diáconos da igreja, nós vamos chamar a polícia, mandar prender ele. E se algum homem também estiver apanhando a mulher, nos procure. Mas é sério isso, gente. O casamento ele foi projetado para ser permanente. Qualquer coisa menos é resultado do pecado por parte de pelo menos um dos parceiros do casamento. Quando há divórcio é porque alguém pecou, irmãos. Quando há divórcio é porque ou alguém abandonou, ou alguém cometeu adultério, ou um dos cônjuges está sofrendo violência. O que precisa ficar claro para nós nesta noite? Adultério não obriga o divórcio. Não é porque houve adultério que o casal precisa se divorciar. O adultério não obriga, ele permite. Se houve adultério e há espaço para perdão no coração, o perdão deve ser dado. Como a fornicação, o que é fornicação? O sexo antes do casamento. Sabe os namoradinhos, quando praticam sexo antes? A fornicação não obriga o casamento. Ah, dormiu, vai ter que casar agora. Dormiu com a minha filha, vai ter que casar com ela. Às vezes você está tentando consertar um erro com outro erro. Nós temos que tomar cuidado com isso. A fornicação não obriga o casamento, assim como o adultério não obriga o divórcio. O adultério não anula o casamento. O que anula o casamento é o divórcio. A fornicação também não consuma o casamento. Ah, dormiram junto, agora estão casados perante os olhos de Deus. Já ouviram isso? Mentira! O casamento, ele é atestado por uma aliança pública. A fornicação não consuma o casamento. O divorciado não continua casado aos olhos do Senhor. Quantos aqui já não ouviram isso, irmãos? Vocês se divorciaram, mas aos olhos do Senhor, vocês ainda continuam casados, viu? Não, divórcio é divórcio. Se a pessoa se divorciou, ela não está mais casada com o outro. O divórcio é permitido, mas não deve ser banalizado. O divórcio em si não é pecado, mas ele é fruto de um pecado. O divórcio é permitido em caso de adultério, de abandono e de violência. Esses são os casos. E a nossa sociedade tem banalizado, e as novelas mostram isso, as músicas falam sobre isso, os filmes, os seriados tratam sobre isso, e isso acaba entrando em nossas casas, em nossas igrejas, e o divórcio tem sido aceito como algo natural e até banal. A minha pergunta para você é: como que você enxerga o divórcio? Você já incentivou o divórcio de alguém? Você que pensa em se casar, tem noção do que o casamento é para a vida toda? Você tem noção disso? Você que pensa em se casar, você que casou há pouco tempo,
Você que está aqui nesta noite e é divorciado, o teu caso de divórcio foi dentro da cláusula de exceção permitida por Deus? Você se divorciou dentro da cláusula de exceção? Ou seja, por adultério, ou abandono, ou violência? Ou o seu divórcio foi por qualquer outro motivo que a Bíblia não autoriza? Se foi, o que você deve fazer nesta noite? Pedir perdão a Deus. Talvez você tenha que pedir perdão nesta noite, por ter se divorciado. Ah, mas eu não conhecia a palavra de Deus. Não importa, é pecado. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui no texto é a regulamentação do divórcio. Segundo lugar, o que é o casamento? Os fariseus, eles vêm falando sobre divórcio. Sabe o que Jesus faz? Ele não quer falar sobre divórcio, ele vai falar sobre casamento com eles. Os fariseus querem falar sobre divórcio e Jesus fala sobre casamento. O que é o casamento? É o nosso segundo ponto. Versículos 6 ao 9. Jesus diz: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Jesus está dizendo o seguinte: o casamento foi criado por Deus e é regulamentado por Ele. É Deus quem criou o casamento e é Ele quem dá as ordens para o casamento. O versículo 6 diz: no princípio da criação, Deus instituiu o casamento. O casamento é uma união de um homem com uma mulher. O casamento é para pessoas capazes. O que isso quer dizer? Jesus disse que quem for casar terá que deixar pai e mãe. Deixar aqui, irmãos, é deixar geograficamente, financeiramente e emocionalmente. E eu coloquei um quarto: culinariamente. Você vai ter que comer a comida da sua esposa, querido. Não pode dar uma passadinha antes do almoço na casa da mãe. O casamento é deixar pai e mãe. Geograficamente, financeiramente, emocionalmente. O casamento é um reflexo do próprio Deus. É um reflexo da Trindade. Os dois se tornarão uma só carne. Distintos, mas são um. Como que é a Trindade, irmãos? Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são distintos, mas são um. Deus fez o homem e a mulher conforme a sua imagem, os uniu. É Deus quem une o casal. Isso na nossa cultura, onde toda autoridade foi constituída por Deus, nós vimos isso nessa manhã. O casamento é feito através de um acordo público, um pacto, uma aliança, feito perante testemunhas. É tinta no papel. Sexo antes do casamento não é casamento, é pecado. Sexo antes do casamento não é casamento, é pecado. O que nós precisamos aprender, irmãos? Nós não podemos brincar com o casamento. Hoje eu vejo muitas piadas em relação ao casamento. Às vezes o cara vai casar e aí os amigos começam a falar: ei, rapaz, vai pôr coleira, hein? Não é assim? Vai se enforcar. Nós não podemos brincar com o casamento. O casamento é uma coisa séria. O casamento não é uma instituição social. O casamento não é um contrato de posse. Olha o que Matthew Henry escreveu sobre o casamento, um teólogo do século 17. O casamento não é uma invenção dos homens, mas uma instituição divina. E por isso deve ser respeitado religiosamente. E ainda mais, porque é uma imagem da união espiritual e inseparável entre Cristo e sua igreja. O casamento é uma parábola. Quando Deus ele quer mostrar como é o relacionamento de Cristo com a igreja, ele usa o quê? O casamento.
O casamento, ele é uma parábola, ele é uma analogia do relacionamento de Cristo com a igreja. Aí eu pergunto, como é que as pessoas estão vendo o seu casamento? Como é que a sociedade vê o teu casamento, você que é casado? Como os teus vizinhos, os teus parentes, eles veem o teu casamento? Será que as pessoas podem olhar para o teu casamento e dizerem, olha, que coisa magnífica? Isso parece o relacionamento de Cristo com a igreja. Então a primeira coisa que nós vemos, a regulamentação para o divórcio. Segundo, o que é o casamento? E terceiro e último lugar, o novo casamento. Versículo 10 ao 12 diz: quando estavam em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério com ela. Versículo 12: e se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Como é isso, irmãos? Casou de novo, comete adultério? No contexto em que Jesus estava tratando, sim. Porque os fariseus, eles seguiam a linha do Rabino Hillel, pode se divorciar por qualquer motivo. Mas se você ler toda a Bíblia, você vai ver que existe uma cláusula de exceção. Mas naquele contexto ali, Jesus disse, divorciou, casou de novo, comete adultério. Cristo não é contra o novo casamento. Em que caso? Em caso de viuvez, por exemplo. Isso aí é claro. Romanos 7, versículo 2 e 3 diz, por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Então, em caso de viuvez, está liberado. Agora, a pessoa que é divorciada e é a parte ofendida. Mateus 19, 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Se você é a pessoa que sofreu adultério e se divorciou, alguns, e boa parte dos estudiosos da Bíblia e da história da igreja, vão dizer que a pessoa está livre para se casar novamente. Certo? Agora, quem comete adultério é proibido de se casar novamente. Por quê? Porque o que acontecia com o adúltero, irmãos? Se ele fosse pego em adultério, ele era morto, apedrejado. Já pensou isso hoje? Ia faltar pedra. Vocês riem, era para nós chorarmos. Adultério é algo terrível. Destrói lares, famílias, acaba com as pessoas. Então, se uma pessoa fosse pega em adultério, ela sofria pena de morte. Só que nos dias de Jesus estava proibido a pena capital. Os únicos que podiam aplicar a pena capital, a pena de morte, era o Estado romano. E eles não usavam o apedrejamento, eles usavam a crucificação. E em caso de adultério, eles não matavam. Então os judeus não podiam, porque eles estavam sob o domínio de Roma. Como eles não podiam, então eles consideravam a pessoa como morta. Adulterou? Era para você estar morto. Mas você não está, mas eu vou considerar como se você estivesse. Que é isso que aconteceria com você se nós estivéssemos num regime teocrático. Então a pessoa era considerada morta. Então nesse caso, o adúltero morreu, a pessoa está viúva, pode casar. O que nós aprendemos? O novo casamento é permitido para viúvos, para divorciados que sofreram abandono, violência ou adultério. Quem se casa com alguém que não passou por essas três situações, comete adultério também. O que nós vimos, irmãos? O que nós vimos até aqui, nós estamos vendo com Jesus. Não é um texto fácil. Não é
é um texto talvez que eu escolheria para pregar, mas por estar seguindo uma sequência, caiu em Marcos 10. Eu terminei o ano pregando Marcos 9. E a gente não pode fugir, irmãos, de assuntos delicados e assuntos difíceis. O que nós vimos com Jesus é que Jesus desencorajou o divórcio. Jesus, ele refutou as artimanhas dos religiosos fariseus. Jesus reafirmou o verdadeiro sentido da lei sobre o divórcio, sobre o casamento e o novo casamento. Jesus, ele censurou a parte culpada. Jesus censurou o adúltero, mas Jesus defendeu o inocente. Jesus manteve a santidade do matrimônio. O que nós precisamos aprender nesta noite? Os solteiros que pensam em se casar, casamento não é brincadeira. É algo maravilhoso, é bênção de Deus, é uma instituição divina. Não fique enrolando para casar. Não fique enrolando. Casamento é bênção de Deus. O sexo só é permitido dentro do ambiente do casamento. O sexo é para pessoas casadas. Segundo lugar, os casados que estão aqui. Talvez você chegou aqui nesta noite e está vivendo uma crise no seu casamento. Já falou em divórcio. Pare com isso. Ore a Deus. Busque a restauração do seu casamento. Todo casal aqui deve ser uma parábola do casamento de Cristo e a igreja. Que tipo de testemunho seus filhos estão presenciando no seu casamento? Que tipo de testemunho a nossa sociedade está presenciando no teu casamento? Agora, uma palavra para os que são divorciados e se casaram de novo. Casamentos que não se enquadram na cláusula de exceção que Jesus falou, é pecado. Você pecou. Pastor, então o que eu faço agora? Continue casado. Não é para consertar um erro com o outro. Eu casei da forma errada, eu me divorciei da forma errada e casei de novo. Peça perdão a Deus nessa noite. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Continue casado. Aos que vivem juntos e não estão casados, casem. Pecou, peça perdão. Não tente arrumar uma brecha para legalizar o pecado. A nossa sociedade, ela está assim. O divórcio entrou na igreja como algo natural, aceitável e em qualquer caso. As pessoas estão usando brechas. Não, mas sabe o que é? Ela ficou doente. Está de cama. Como é que eu vou continuar casado com uma pessoa inválida? A Bíblia não diz que você é permitido se separar do seu cônjuge porque ele ficou inválido. Você vai ter que cuidar dele, meu filho, até ele morrer. Casamento é coisa séria. Os homossexuais têm usado do argumento do amor para tornar natural e legitimar o casamento entre eles. Estão usando até a Bíblia. Existe uma coisa que chama teologia da inclusão. Os textos em que falam sobre homossexualismo na Bíblia estão dizendo, não, é que Paulo não conhecia ainda a biologia como nós conhecemos hoje. Se Paulo vivesse no século 21, ele autorizaria o casamento entre homossexuais. Estão fazendo revisões do texto bíblico para legitimar o pecado, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Como o rei Henrique VIII, o defensor da fé, para satisfazer os seus apetites pecaminosos, ele usou de forma ilícita a palavra de Deus para legitimar o divórcio. Casou-se 6 vezes. Sua primeira esposa, sabe o que ele fez com ela? Trancafiou ela. Não deixava ela nem ver a filha. Não deixava ela ser vista pela sociedade, para as pessoas não ficarem falando. Ela morreu num tipo de prisão domiciliar. Extremamente magra, com depressão e com um possível câncer no estômago.
Outras 2 das 6, sabe o que ele fez? Mandou decapitar. Ele queria casar de novo, falou: ela está me traindo. Alguém pode dizer: mas o rei Henrique não era um homem temente a Deus, né? Não é verdade? Ele dizia conhecer a palavra de Deus, mas conhecia nada. Sim, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Nós vamos encontrar um outro rei, Davi. Ele cobiçou e dormiu com a mulher de um fiel soldado. O soldado estava na guerra, a mulher do cara estava tomando banho, e ele cobiçou a mulher e mandou chamar ela e dormiu com ela, Betseba. E Urias, o soldado, estava na guerra. Ele engravidou a mulher. E ele queria dar um jeito de legitimar o pecado dele. O que ele fez? Bom, para ela poder casar, ela tem que ser viúva. Mandou matar Urias para legitimar o pecado. Às vezes a gente faz isso, irmãos, em outras áreas. Para legitimar o nosso pecado, a gente arruma brechas. Reis como Henrique VIII e como Davi não são exemplos. Pelo menos nessa área não. Davi não é exemplo para nós de casamento. Mas muitos anos depois, um filho de Davi, outro rei, pisou neste mundo. Um descendente de Davi, chamado Jesus Cristo. Ele deixou a sua glória, ele deixou o seu trono, e ele veio para resgatar a sua noiva chamada igreja. Agora, sua noiva não era uma princesa famosa, filha de um rei famoso, não. Sua noiva era uma escrava do pecado, adúltera. Sim, é isso que eu e você éramos, adúlteros, porque nós amávamos o mundo. Tiago vai dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Nós não queríamos saber de Cristo, nós não queríamos saber da palavra de Deus, nós amávamos o mundo. Mas Cristo deixou a sua glória e veio para resgatar uma noiva suja, imunda. Efésios 5, versículo 25 e 27 diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Hoje você é a noiva de Jesus Cristo. Vou te dizer uma coisa: o teu noivo não é como os noivos deste mundo. Ele jamais vai te deixar trancada. Ele veio para te dar vida e liberdade. Ele jamais vai te trocar por outra. Ele disse que nada vai te separar do amor que Ele tem por você. Nada. Nem a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele não vai te trocar por outra. Ele veio e deu a sua vida por você. E agora o que nós fazemos? Nós esperamos pelo noivo. Ele vai voltar para consumar o seu casamento com a igreja. E ele vem bonito, hein? Ele vem num cavalo branco. A Bíblia diz que vai ter uma grande festa, as bodas do Cordeiro. Enquanto esse dia não chega, o noivo nos deixou um lembrete: o pão. Seu corpo partido. Assim como Eva, ela foi tirada de Adão, do lado esquerdo de Adão. Deus colocou Adão em um profundo sono e tirou Eva da coluna, das costelas de Adão. Cristo também foi ferido no seu lado. E Deus não colocou Jesus para dormir, mas colocou ele morto em uma tumba fria.
E nós, a igreja, fomos tirados dele. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos apenas a noiva, mas nós somos o corpo de Jesus Cristo. Ele também nos deixou o vinho, o seu sangue, para nos lembrar que o seu sangue foi derramado, e com o seu sangue ele matou. Ele não matou sua noiva, ele não foi como Henrique, ele não foi como Davi. Com seu sangue ele matou com a sua morte. O que ele matou, irmãos? Ele matou o dragão e salvou a princesa. Deu a ela uma coroa e um lindo vestido branco, lavado no seu sangue. Oremos.